bastante atual, né, que é o provimento 195 do CNJ, um provimento que traz algumas diretrizes muito relevantes para a atividade do registrador de imóveis, alguns procedimentos que tocam em assuntos que efetivamente tinham ali uma lacuna normativa, né? Então, algumas operações que nós poderemos fazer com a entrada em vigor desse provimento, como restauração, como suprimento, a própria autotutela registral, enfim, são processos, né, que passam a ser passíveis de serem realizados diretamente pelo oficial de registro de imóveis e que tem um valor muito grande e vai muito na linha, no espírito, não é, André, de extrajudicialização, de tirar, desafogar o judiciário, porque são coisas que, quando não temos um litígio caracterizado, a gente pode resolver diretamente na serventia. Acho que foi esse o espírito do provimento nesses principais pontos, não é? Além disso, ele traz uma atualização muito relevante em termos, digamos, tecnológicos, né, no âmbito do RI digital, principalmente com a criação de dois módulos específicos dentro do nosso ONR, Operador Nacional, para que a gente possa ali abastecer tanto com dados estatísticos, né, nós falaremos daqui a pouco desses módulos, como também a questão das informações no mapa, né, no SIG-RI, através do mapa do registro de imóveis, que já é uma realidade, é uma ferramenta incrível aí, enfim, que foi gestada aí pelo Sérgio Ávila, e isso foi levado no âmbito nacional através do provimento agora de maneira oficial. Então, é, em um panorama geral, né, um sobrevoo inicial aqui sobre o provimento, ele traz esses pontos bem relevantes para nós. Até, André, recentemente eu até coloquei uma imagem depois no material para os colegas, uma colega que assumiu recentemente no concurso de Alagoas, né, é uma serventia de registro de imóveis no interior do estado, trouxe uma demanda, os alunos acabam sempre trazendo, né, você também que gosta dessa parte acadêmica, os alunos sempre interagem muito com a gente nessas questões práticas, essas dores do dia a dia, e ela trouxe lá um livro antigo de transcrição, que ela tinha recém-assumido a serventia, foi pedida lá uma certidão, ela foi no livro e o livro estava com a página inteirinha rasgada lá, não tinha como prestar informação, e era para resolver uma situação bem concreta lá de uma alienação de uma gleba rural bem grande do município, tal, aí estava com essa precariedade do registro. Então, veja que, embora o provimento não esteja ainda em vigor, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é uma saída já, né? Trabalhar ali com essa questão de restauração, suprimento, são demandas que, principalmente em serventias antigas, nós sabemos que em alguns estados da federação, ah, o serviço em si, justamente pela demora dos concursos, justamente pela demora enfim, da delegação aos particulares, como a Constituição exige, né? Isso ficou muito tempo, a gente tem um passivo muito grande em relação ao acervo, né? Embora a gente fale muito e bata na tecla da necessidade de investimento em tecnologia, de deixar tudo no ambiente digital, o Brasil é aquele continente, né, que comporta aí uma série de realidades. Isso fica muito claro quando a gente analisa o próprio acervo de registro de imóveis. Então, acho que o tema é mais do que atual, é um tema extremamente relevante, e o meu objetivo é tentar, digamos, aliviar, né, o conteúdo aqui para vocês, no sentido de tentar trazer de uma maneira mais leve aquilo que o CNJ tentou, enfim, regulamentar para nós no provimento. Eu vou, então, compartilhar o material, eu deixei também com o pessoal do suporte, tá? Então, provavelmente, vocês já terão acesso em breve ao material, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá.
Vocês estão vendo na tela, pessoal? Sim, professor, está disponível aqui, sim. Maravilha. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Bom, aqui uma rápida apresentação, tá? O André até comentou a respeito aí dos nossos trabalhos, a Ana também fez uma referência. Aqui vocês têm acesso direto ao nosso site, tem uma série de publicações que nós fazemos relativas a enfim, comentários de decisão do CNJ, provimentos, enfim, toda a atualização do direito registral imobiliário, a gente tem esse trabalho lá, tá? Então acessem. Eu também deixei aqui para vocês um grupo chamado Grupo Academia Registral, que é um grupo que eu coordeno no WhatsApp, é um grupinho fechado, então ele não incomoda, sabe? A gente procura filtrar, selecionar bastante aquilo que coloca lá e é mais para que vocês se atualizem, tem bastante conteúdo legal ali, tá bom? Então fica aí a menção para vocês acessarem. Bom, vamos falar um pouquinho, né? O que me chamou a atenção logo de cara nesse provimento é que, já nos considerandos, o CNJ dá uma diretriz muito clara aqui, né? Ele diz o seguinte: olha, os serviços notariais e de registro são considerados serviços públicos essenciais. E eu acho que nada ficou tão claro para nós quanto a isso quando da pandemia, né? Fechou comércio, fechou padaria, fechou açougue, fechou tudo e o cartório não fechou, não parou. Então, eu acho que mais emblemático do que isso, eu acho que nós não temos, né? Então, é um serviço público essencial. Então, até numa crise sanitária daquela natureza, daquela magnitude, sem precedentes, né? Então, nós tivemos aí os serviços de notas e de registro trabalhando, prestando um serviço eficiente para a população, atingindo aí os anseios da sociedade. E também, o que me chama a atenção nesses considerandos iniciais do CNJ, é exatamente que esse bom funcionamento, né, das serventias, e principalmente um recorte para o sistema de registro de imobiliário, né, de serviço de registro de imóveis, nós temos aí um impacto na economia, né? A nossa atividade, ela é muito impactante para o mercado imobiliário. Então, o movimento da economia depende de um registro público célere, de um registro público eficiente, né? A gente sempre comenta, não é, André? Porque quando a gente fala, por exemplo, da alienação fiduciária, o banco só vai liberar o financiamento, só vai liberar o crédito para aquele que está contratando após o registro. Ele tem a segurança, a confiança de que com o registro foi feita a análise, né, a qualificação registral, o filtro de legalidade, e aí a gente consegue, sim, dar essa segurança para os players, né, para o mercado, para que eles enfim, tenham aí acesso ao crédito e tudo corra como deve acontecer. Bom, sobre o provimento em si, algumas questões que são necessárias aqui de considerar, em termos de vigência, né? Foi estabelecida a vacácio de 90 dias, então nós teremos a sua entrada em vigor em 1º de setembro agora, né? Então, segunda-feira já está aí. Vale lembrar, uma vez mais, que o provimento faz a inclusão no Código Nacional de Normas, né, que é o provimento 149, que consolidou todos os provimentos do CNJ, e esse provimento 195 também passa a integrar ali o nosso Código Nacional de Normas, tá? Interessante que ele demanda também não só informações das serventias, mas como também informações relativas à distribuição das circunscrições no seio das próprias corregedorias gerais. Então, não só o registro de imóveis vai ter obrigação aqui, tá? Em termos de boa compreensão deste provimento, pessoal, o que eu acho fundamental que a gente distinga aqui? Brevemente, né, sem maiores preocupações, mas para que a gente possa ter um panorama geral, fazer um sobrevoo sobre o que a gente pretende abordar ainda aqui brevemente. Então, num primeiro plano, a gente tem a criação dos procedimentos de restauração e suprimento. Vamos trabalhar qual que é o fato gerador ali, né? Qual é o pano de fundo que autoriza a instauração desses procedimentos.
No âmbito do sistema de registro de imóveis eletrônico, foi criado, então, os módulos operacionais IERI e o SIG-RI. O IERI tem a ver com as estatísticas e o SIG com o mapa do registro de imóveis. Nós falaremos de ambos os módulos daqui a pouco. Houve alguns tratamentos relativos à especialidade objetiva. Então, nessa parte, me parece que o provimento do CNJ acabou consolidando algumas práticas que as serventias já realizavam com relação à prévia e à necessidade de atualização, por exemplo, de dados cadastrais relativos ao imóvel, né, conforme a regulamentação da Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, enfim, houve um reforço ali daquilo que já era praticado no âmbito dos ofícios de registro de imóveis. Também nós temos averbações de saneamento, justamente para, na falta desses elementos de especialidade objetiva, previamente à prática de atos de alienação, por exemplo, sejam feitas essas averbações de saneamento. Então, por exemplo, um imóvel urbano não tem o cadastro municipal constando ali na matrícula. Então, para eu registrar uma compra e venda, se foi apresentado esse cadastro, a gente faz a prévia averbação, né? Então, são práticas que já decorrem do nosso sistema registral, da lógica dos princípios de continuidade, especialidade, mas que foram positivadas, né? Foram aclaradas pelo CNJ em uma boa oportunidade aqui de deixar isso estampado. O que me assusta um pouco é algumas exigências cadastrais condicionarem de maneira absoluta a prática de alguns atos, né? Isso a gente precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, será que se não foi apresentado o CEP, a gente vai falar isso daqui a pouco, eu posso registrar uma compra e venda? Essa averbação é facultativa, não é? E se faltar algum cadastro, ainda assim, pelo provimento, será que eu teria que fazer uma devolutiva? Será que o cadastro vai condicionar efetivamente o registro? Enfim, são pontos que surgem também para a gente debater aqui. Além disso, tem um grande setor aqui desse provimento, que envolve saneamento de irregularidades nas matrículas, questões envolvendo sobreposição de área, duplicidade de registros, de matrículas, enfim, tudo isso também foi tratado ali como fato gerador desses procedimentos de saneamento, tá? E, por fim, criou-se o procedimento de autotutela registral. Nós falaremos ao final, mas basicamente é aquela ideia segundo a qual nós, oficiais e prepostos das serventias, nós atuamos na função administrativa, né? E a partir disso, né, subjacente à nossa atividade o interesse público de que os serviços, de que os registros sejam rígidos, corretos, conforme o que se espera, que a lei espera. Então, nesse sentido, foi conferida ao próprio oficial a possibilidade de autotutelar o seu acervo, né? Nesse sentido que foi criado o procedimento de autotutela registral, bem alinhado com os princípios aí do direito administrativo, da autotutela, da administração pública, esse dever, poder-dever de manter a rigidez dos nossos acervos, né? Basicamente, essa é a ideia. Nós veremos, é claro, que o oficial pode ir até determinado ponto. Surgiu algum litígio ali, evidente que ele não vai, na esfera administrativa, tirar a propriedade de alguém em razão de uma alegação unilateral, por exemplo, né? Não, isso deve ser levado às vias ordinárias, evidentemente. Tem primeiro a via do juízo corregedor, não é? Mas o fato é que, na inexistência de lide, sendo a situação muito clara, muito confortável ali, é possível lançar mão desse procedimento. Ok? Bom, falaremos então, vamos a esses eixos, né? Ainda que de maneira breve, mas eu acho importante que a gente passe sobre cada um desses pontos. O primeiro ponto que eu trago para você é exatamente a questão da restauração e suprimento no registro de imóveis, né? Bom, veja, a previsão está lá no artigo 197-A e 205-N a 205-Q, que são os artigos que tratam disso, né? Inicialmente, fixa-se a competência perante o oficial de registro de imóveis, então, é uma extrajudicialização desse processo, desse procedimento.
que pode se dar ou diretamente na serventia ou até mesmo perante o juízo corregedor permanente, tá? Ou melhor, aqui em São Paulo a gente fala de juízo corregedor permanente. Eu não sei qual é a nomenclatura da legislação estadual de vocês, mas não sei se é juiz do foro, diretor do foro, juiz corregedor, mas que fique claro que é o juízo responsável por exercer a atividade correcional nos serviços de registro de imóveis, tá? A nomenclatura, acho que juiz corregedor atende a todos os planos aqui. Bom, cabimento. A restauração, a gente vai falar quando há o extravio ou dano nas folhas de registro, né, que impede a leitura e a expedição de certidão. É o exemplo que eu vou dar daqui a pouco da colega que nos procurou, né? E, por fim, o suprimento, né, de outro lado, acaba sendo trazendo a ideia de complementação. Então, dados que foram omitidos daquele registro podem ser supridos através desse procedimento, tá? Ou o que era muito comum antigamente, né, nas serventias, pelos mais variados motivos possíveis, não é? De que o ato em si ele não era lavrado, mas lavrava-se apenas a certidão do ato, né? Então, eu tenho o anexo de registro civil aqui na serventia, nós tivemos um período de tempo que isso aconteceu, ou seja, o cidadão vinha, registrava o seu filho e levava a certidão de nascimento, né? Muito bem, está registrado, bonitinho, isso prova a certidão, né, que houve ali um registro, etc., do nascimento, mas quando você ia no livro, o livro em branco, não tinha aquele termo, já não tinha aquele acento. Então, isso, se ocorrer no âmbito do registro de imóveis, é possível que se lance mão do procedimento de suprimento, tá? Como nós vamos aparelhar isso, né? Através da juntada dessa certidão, enfim, de provas de que aquele registro foi rogado, foi pleiteado, o cidadão obteve uma certidão daquele ofício, mas não foi localizado o assento. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do suprimento. Ou relativo a uma omissão parcial, né, de algum dado, algum elemento que a lei imponha como obrigatório, ou quando o ato não foi lavrado, mas houve a sua certificação, expediu-se a certidão. Aí a gente trataria no âmbito desse suprimento total aqui. Suprimento parcial e suprimento total. O procedimento, brevemente, pessoal, a ideia é que ele pode partir, inclusive, de ofício, né, por parte do oficial de registro de imóveis ou a pedido do interessado. Tem por objeto matrículas e transcrições extraviadas ou danificadas, e aí o âmbito das provas ele acaba sendo o mais amplo possível, né? Seja através de documentos eletrônicos, documentos físicos, selos, protocolos, recibos, enfim, o que for possível de provar a existência do ato ou daquele elemento que se pretende restaurar ou suprir, ok? E, ao final, há uma decisão fundamentada que acaba sendo arquivada nos autos de processo administrativo. Então, é um processinho que corre no registro de imóveis, fica ali arquivado, desde que haja a prova documental nesse sentido. Como cautela, foi colocada a necessidade de conferência dos indicadores, né? Evidentemente, essa cautela lá é importante para aferir ali eventual conflito com existência de registros posteriores, anteriores, enfim, verificar se no acervo já tem algum elemento que indique a existência de um registro anterior ou não, não é? E faculta-se a abertura de matrícula, né? A partir desse procedimento de restauração e suprimento, sendo ele deferido, a pretensão ali que foi instaurada, abre-se a possibilidade da abertura de matrícula, tá? Mesmo sem a plena especialidade. Esse ponto é interessante. A ideia é trazer para o folho real, deixar a transcrição para trás, né? Cada vez mais há essa necessidade para que a gente ingresse com todo esse acervo no fluxo do registro digital. Então, essa é a ideia aqui. Já é uma demanda muito antiga do CNJ, né, de que haja a gradual transferência dos atos de transcrição para o sistema do Folho Real, mas a gente sabe que a prática não é bem assim, né? As coisas acontecem conforme a demanda, né, do serviço, e isso pode gerar situações como essas,
né, de que exija aí a necessidade de uma restauração e um suprimento. Exemplo mais comezinho seria a hipótese de um registro que ainda não teve a sua matrícula aberta. Encontra-se no sistema anterior das transcrições. Então, é uma hipótese relativamente comum na prática registral, e havendo algum tipo de danificação no registro anterior, a gente poderia aplicar esse procedimento com, ao final, a abertura da matrícula correspondente, ainda que não haja plena especialidade, é o que diz a norma aqui, tá? Registros não materializados, né? Então a gente tem aquela ideia de restauração ou suprimento com base em arquivos eletrônicos ou documentos confiáveis, né? Isso também é uma situação que é possível, né? A partir enfim, de um acervo documental, um acervo eletrônico. Então, vamos imaginar que foi feita a remessa das imagens, dos registros, para um sistema de backup em nuvem, por exemplo, aqui falando mais na linguagem mais atual, né? E por algum motivo houve o desaparecimento desse registro. Eu posso fazer uma restauração a partir de um acervo puramente documental? Sim, o provimento faculta essa possibilidade. A ideia aqui é que haja prova da existência do registro, seja ela em documento físico, seja ela em suporte digital. Me parece que o provimento quis aqui esclarecer que o fato de ser um documento exclusivamente eletrônico não impede a restauração ou o suprimento. Essa é a ideia, tá? Bom, e por fim, o encaminhamento ao juízo na hipótese de persistência de dúvida, né? Ou se eventualmente surgir algum potencial litígio em decorrência daquele ato, né? E nós temos a possibilidade de encaminhamento ao juízo corregedor, como nós mencionamos. Mas basicamente a ideia é essa. Diante de um fato gerador, extravio ou dano de folhas, né? Que impeça aí a cognição do conteúdo do registro, ou que impeça a expedição da certidão no âmbito da restauração, e o suprimento, dados que a lei exige para o conteúdo do registro e que são omissos naquele determinado ato, tá? Isso no suprimento parcial, e o suprimento total quando o ato não foi lavrado, mas foi expedida a certidão pelo oficial na época, né? Então, basicamente, essa é a ideia. Pessoal, tudo bem? Tá ok aqui o ritmo, podemos seguir, maravilha, André. Então, vamos lá. Tem bastante coisa. Então, aqui esse foi o exemplo que eu trouxe da colega. Então, foi requerida aí a certidão, né, dessa transcrição, e ela estava danificada. Então, veja que a gente tem ali elementos que são dificultosos para a interpretação, né, para dar certidão disso é muito complicado. Então, me parece uma hipótese clara aí de aplicação deste procedimento de restauração aqui na hipótese, tá bom? Então, trouxemos um exemplo para vocês. Bom, vamos falar da parte high-tech aqui do provimento, né? Dos módulos operacionais do nosso ONR, o Operador Nacional do Registro, basicamente em dois planos distintos aqui. O primeiro, o inventário estatístico eletrônico, tá? Que tem a sua previsão no artigo 343-A, que basicamente, pessoal, tem por objetivo gerar uma base estatística ali de informações relativas aos imóveis de maneira geral, mas assim, total de matrículas de imóveis rurais já referenciados por município, área total da circunscrição do RI, os que estão certificados no SIGE, imóveis com certificação e averbação no registro de imóveis, a visualização das poligonais, enfim, outros dados técnicos conforme o manual do ONR. Enfim, são aqui o objetivo, né, são informações, a reunião de informações que possam formar essa base estatística. Um dos grandes, digamos assim, dos grandes trunfos da nossa atividade é a possibilidade do mapeamento, né, dos atos que nós praticamos. Isso é de um valor para o mercado impressionante, né? Essa jurimetria, né, que é a ciência de aferição aí de dados
no ambiente da ciência jurídica, mas com o escopo de fornecer elementos, no nosso caso, para o mercado imobiliário, informações de grande relevância, não é? Então, o objetivo, né, o mote aqui que levou o CNJ a estabelecer esse módulo do ONR é justamente isso, é concentrar em um único locus ali tudo aquilo que nós temos de relevante informação sobre o registro de imóveis. Então, a ideia aqui, ela é bem atual, é uma ideia que caminha junto aí com os princípios mais modernos do registro, no sentido de dar conhecimento à sociedade da relevância daquilo que é praticado e a quantificação. Acho que esse que é o ponto, né? Gerar uma grande base estatística disso tudo. Num segundo momento, foi criado também o módulo do SIG-RI, né, que é o Sistema de Informações Geográficas aqui, tá? Bom, a ideia, pessoal, é que se utilize aquele mapa do registro de imóveis, tá? Com as chamadas camadas, né? Várias informações são compiladas ali, tudo a partir da indicação e indexação da matrícula do imóvel, tudo isso alimentado pelas serventias, tá? E que tem por escopo as diversas funcionalidades que o provimento arrola aqui. Sobretudo, né, gerar a possibilidade de consulta pública dessas informações, e a ideia aqui é de concentração de informação. Hoje a gente vive num mundo digital que a informação chega numa quantidade, num volume absurdo. E quando a gente tem informação relevante, concentrada em uma única plataforma, isso agrega valor ao produto que a gente entrega. Então, o objetivo do CNJ é exatamente esse. Olha, tudo bem, vocês, registros de imóveis, são maravilhosos, acabam gerando muita segurança jurídica, que é um valor muito caro para nós, né? Mas a gente precisa concentrar todas essas informações de maneira acessível ao público, mediante consulta, mediante, enfim, tudo isso no ambiente digital, isso é uma diferença, né? Então, veja, a gente pode gerar até o QR Code para vincular a imagem ali do mapa e as informações do mapa do registro de imóveis na expedição de certidões, tá? O objetivo é esse, integrar todo o acervo, as informações do acervo do registro de imóveis em uma única plataforma, que seria essa base geoespacial dos registros, tá? A ideia é muito boa, é muito moderna, é uma ideia que precisa ser valorizada, mas também gera uma série de dificuldades operacionais para nós. Vamos ver como é que os nossos sistemas, né, os nossos softwares da serventia vão conversar aí para alimentar essa base de dados. Esse é um outro passo. A gente está na parte teórica aqui. Deixamos isso para o pessoal do TI, para os nossos programadores, mas não podemos negar que há uma dificuldade, há uma complexidade, melhor dizendo, em relação ao abastecimento dessas informações. Então, só para a gente posicionar. Então, o IERI, que é o Inventário Estatístico, e o SIG-RI, né, que é essa base geoespacial vinculada ao mapa do registro de imóveis, que já existe, né, vocês sabem muito bem, serão esses módulos operacionais do ONR ao lado dos que já existem, que é o SAEC e a própria CENIB, né, Central de Nacionalidade, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, tá bom? Então, da nossa parte, a obrigação é abastecer com essas informações, né, a partir da entrada em vigor para os novos atos, e com relação ao passivo de informações, aquilo que ainda não consta, né, atos que já foram praticados, mas que não constam do mapa, caberia à corregedoria local montar um cronograma aí de abastecimento dessas informações. Isso é o que diz o provimento. Vamos ver como cada estado vai regular essa questão. Olha, são questões operacionais que não se resolvem assim de maneira tão fácil, né? A gente sabe muito bem, principalmente quando há migração dessas centrais, por exemplo, que ocorreu recentemente com a CENIB 2.0, nós sofremos um pouquinho no aspecto operacional aí para deixar a coisa fluindo. A teoria parece muito bonita, né? Mas na prática nós temos esses imprevistos aí, com certeza.
Bom, ah, mudando aqui de foco agora, como eu mencionei para vocês, o provimento ele positivou algumas práticas que já eram, digamos, da própria praxe do registro de imóveis, né? Aquilo que a gente já tinha bastante consolidado. Mas, num primeiro momento, ele estabelece ali vamos dizer assim, uma preocupação com o ambiente cadastral. Então, hoje, nós temos uma série de cadastros que são obrigatórios para imóveis rurais e outros que são para imóveis urbanos. Isso foi, digamos que, consolidado, compilado no provimento 195, tá? Então, acaba sendo uma baliza importante aqui de interpretação. Vejam vocês, itens obrigatórios para imóveis urbanos. Então, o Código Nacional de Matrícula, e aí tanto para imóvel urbano como rural, qualquer matrícula aí tem que agora contemplar o Código Nacional, isso já não é novidade mais para nós, mas a sua área em metros quadrados, então veremos daqui a pouco que no imóvel rural ele padronizou em hectare, e a área de imóvel urbano em metros quadrados, isso já era também praxes e não há dificuldades aqui, né? A descrição perimetral por georreferenciamento, quando requerido ou em REURB. Nós sabemos que há exigência do GEL, ainda que para imóveis urbanos no âmbito da REURB, ou quando requerido ali pelo próprio interessado, né? Então, há até uma certa divergência. Eu vi que um colega publicou um recente estudo no Migalhas, o colega Jean Malman, vale a pena dar uma olhadinha nesse artigo dele. Ele comenta que há uma norma técnica, né, uma NBR, que contempla a necessidade dessa, desse georreferenciamento também no âmbito de imóveis urbanos, mas é uma norma que acaba, que caiu no desuso e acaba não sendo objeto de exigência por parte da maioria dos registros de imóveis. E, de fato, não há uma lei que exija. A lei exige apenas para o imóvel rural, por isso que é o entendimento predominante hoje, não é? Bom, e com relação aos cadastros propriamente ditos do imóvel urbano, seria o cadastro municipal, né, que é o CIF ou o equivalente, conforme a unidade da federação, e agora o recém-implantado CIB, né, que é o cadastro imobiliário aí brasileiro, que foi recentemente implantado aí pela Receita Federal. Então, nós temos esse cenário com relação a imóveis urbanos. Com relação a imóveis rurais, pessoal, nós já temos aqui outras obrigações. Mantém-se a necessidade do Código Nacional de Matrículas, a área em hectares, então nós temos uma divergência, o Brasil é fantástico, é muito rico nesse ponto, né? Então, por exemplo, a divergência em relação à metragem equivalente, né, de equivalência, para alqueires, conforme o estado da federação ou a microrregião que se encontra o imóvel. Então, temos alqueire paulista, mineiro, enfim, temos uma série de divergências quanto a essas informações, razão pela qual optou-se por, em âmbito nacional, sempre que a descrição de um imóvel rural deve contemplar a área em hectares. É uma padronização interessante aqui, me parece que agrega segurança, sim. Com relação ao georreferenciamento, né, ele é sempre obrigatório ali com a certificação do INCRA, nos termos do 176, parágrafos 3º a 5º da 6.015, a Lei de Registros Públicos. Nós temos aí o vencimento, agora no final do ano, do prazo de carência para imóveis com áreas inferiores a 25 hectares. Então, hoje, imóveis rurais com áreas inferiores a 25 hectares estão dispensados do georreferenciamento. No final do ano, se eu não me engano, em novembro, nós temos aí o vencimento desse prazo de carência, conforme o decreto regulamentador, né? Há alguns projetos no âmbito do Executivo e Legislativo para prorrogação desse prazo. Vamos ver como é que isso se ultima até lá. Por hora, nós não temos prorrogação, tá? E, por fim, os cadastros obrigatórios no âmbito dos imóveis rurais. Nós temos o CCIR do INCRA, né, que é o cadastro, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, conhecido já.
O NIRF ou o CIB para o imóvel rural, também no âmbito da Receita Federal. O CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, envolve ali a tutela ambiental pelo registro de imóveis. E agregou-se o elemento nacionalidade do controlador, caso o titular do imóvel for pessoa jurídica. E o objetivo aqui é muito claro, de aferir a incidência ou não da Lei 5.709 de 71, que exige ali uma série de cautelas por ocasião da qualificação, quando se tratar de controlador estrangeiro ou, enfim, imóvel rural adquirido aí por estrangeiro, né? Nós sabemos dessa norma especial que temos no âmbito do registro. Bom, em termos de averbações aqui com relação ao provimento 195, pessoal, o que foi estabelecido? Que esses elementos eles seriam compulsórios, obrigatórios. Então, essas averbações de especialidade, a contemplar especialidade objetiva nesses moldes, ou seja, com esses elementos obrigatórios, tanto para imóvel urbano quanto para imóvel rural, devem ser feitos mediante averbação prévia ao próximo ato a ser praticado na matrícula, tá? Ou, se for o caso de abertura da matrícula, já contemplar no preâmbulo, né, matricial ali, esses elementos, como normalmente a gente faz, tá? Agora vejam, foram estabelecidos alguns elementos facultativos, e que, segundo a norma, né, na própria diretriz normativa, sendo possível e se for o caso. Na minha opinião, pessoal, o CEP não é o caso, né? Eu acho que é um elemento que é desnecessário para a gente levar, não tem conteúdo jurídico propriamente dito, né? Embora seja uma situação que gere fácil localização, até para âmbito de cadastramento lá no mapa do registro de imóveis, mas isso não necessariamente teria que ficar na matrícula, mas aqui é uma crítica que eu faço, que é a minha visão sobre o conteúdo da matrícula. Eu acredito que a concentração ela é muito válida, é um princípio muito caro para o registro de imóveis, mas quando a gente começa a agregar muita informação que não tem relevância jurídica, a gente passa a ter uma dificuldade ali no controle e na própria publicidade, que ela precisa ser qualificada. A gente precisa dar conhecimento à sociedade aquilo que efetivamente tem relevância jurídica, né? Acho que é para isso que o sistema registral foi criado. Mas aí é uma visão um pouco crítica, pode ser que eu esteja sendo chato demais com relação a isso, mas é uma visão que nós temos a respeito desse assunto, tá? Bom, temos outras questões relativas a dados de lote, quadra, bloco e unidade, isso evidentemente no âmbito ali de loteamentos, condomínios. Então, se for o caso de empreendimentos dessa natureza, dados de lote, quadra, bloco e unidade, no caso dos condomínios edilícios, devem também constar das matrículas. Além disso, trouxe o provimento uma cláusula geral, pontos de referência e outros elementos úteis segundo os costumes locais, que eu tenho um friozinho na espinha sobre esses elementos aqui, porque abre demais, né, o leque para a gente trabalhar ali alguns pontos de referência conforme os costumes locais. Vou dar um exemplo aqui. Na minha cidade, na minha comarca aqui de Pedreira, o cartório ele fica num bairro que é identificado como o bairro Prainha, né, pela comunidade local. E todo mundo dá a referência do cartório, que o cartório fica do lado do Balão da Cobra, que é uma rotatória na qual tem um monumento de uma cobra, que tem a referência como fato histórico aqui da cidade. Então, já imaginou se eu consto na matrícula do imóvel aqui do prédio, do cartório, que o imóvel se localiza ao lado do Balão da Cobra, né? Imagina alguém que não é da cidade que vai consultar ali aquela referência e pode gerar mais confusão do que facilitar, não é? Então, eu só quis ilustrar para que vocês entendam que é um elemento facultativo, né, e que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com relação a esses elementos úteis aí que necessitam de alguma técnica jurídica, tá bom? Bom, além disso, feita essa observação com relação às questões de especialidade, deixa eu dar uma olhada no meu tempo aqui,
só para ver um controlezinho. O que é importante, pessoal? Sempre que houver a necessidade, à luz do princípio da especialidade aqui, eu acho que é o que norteia as averbações de saneamento. Objetiva-se, então, a regularização da matrícula antes do ato registral pleiteado, né? Então, o objetivo ali dessa regulamentação, que está no 440-AR a 440-AW do Código Nacional, o Código Nacional foi uma grande virtude, na minha opinião, né, de concentrar ali normas que antes estavam espalhadas, mas essa numeração, ela não ficou legal, né? Geram essas letras seguidas aí dos números, geram um desconforto visual e a gente acaba, às vezes, até se confundindo. Mas tem, sim, o mérito de consolidar em um único diploma essas informações relevantes. Bom, e aí, qual que é a ideia aqui? É aquilo que a gente já faz na qualificação. Ora, se eu estou registrando uma escritura, né, em que diz lá que o imóvel contempla um prédio de número tal, com área de tal, construído sob o lote tal, com a seguinte descrição. E aí eu olho para a matrícula e vejo que a descrição é apenas do lote. Então, em princípio, o que eu preciso fazer? Exigir a averbação da construção. Ah, mas eu posso registrar a escritura mediante um requerimento de cindibilidade para que seja feito o registro apenas da alienação do lote. Sim, isso é possível e a prática registral demonstra essa possibilidade. Mas o objetivo aqui é que, de regra, né, a gente precisa dessa correspondência entre o título e a matrícula. E como eu faço essa correspondência? Se for o caso, na ausência desses dados, a averbação de saneamento, justamente para contemplar, corrigir e atualizar os dados do imóvel, né? E o objetivo aqui é muito claro, né? É sanear, deixar, respeitar o princípio da continuidade, da especialidade objetiva, para que seja possível a prática do ato. Veja, o saneamento é possível por escritura ou documentos complementares, enfim, dispensa da escritura de aditamento, se suprir da omissão documental. Então, qual que é esse segundo caso? É aquela hipótese na qual, vamos imaginar que foi apresentado uma escritura pública de compra e venda, cuja matrícula, o CPF do cidadão diverge, do titular tabular, o vendedor diverge daquele número que consta na escritura de alienação. E aí, você vai mandar retificar, aditar a escritura para corrigir um CPF? Não. O que diz o provimento? Olha, basta que apresente o documento oficial, prove ali que de fato há um erro no lançamento da matrícula, e eu vou, através desse documento oficial, poder praticar a averbação do saneamento. O mesmo com relação a Estado Civil, a dados cadastrais, tudo mediante documentação oficial. Então, o que é uma documentação oficial no âmbito do Estado Civil da pessoa natural? Uma certidão do Registro Civil. O que é um documento oficial passível de permitir a averbação de saneamento no âmbito de um cadastro de um imóvel urbano? Uma certidão da prefeitura que ateste o atual cadastro municipal. E assim, temos outros inúmeros exemplos, tá? Mas a ideia é que haja esse saneamento e, tanto quanto possível, que nós dispensemos aí essa intervenção notarial para a correção de atos que são passíveis de saneamento mediante a apresentação de simples documento. Basicamente, a ideia é essa. Óbvio, né, pessoal, que nós, no âmbito da qualificação registral, devemos sim fazer toda a aferição de legitimidade, de autenticidade dos documentos apresentados. Ah, vamos corrigir um estado civil, mas apresentaram uma certidão de registro civil falsa. Não, eu preciso aferir se aquele documento apresentaram um documento eletrônico lá meio fake, não tem assinatura, não tem selo digital, não tem nenhum controle, não tem número de matrícula. Opa, luz vermelha aí não dá para aceitar, né? Então, a ideia aqui é que se dispense escrituras de retificação ou aditamento para situações de simples erros
aferíveis documentalmente, desde que provados por documentação bastante. O que é essa documentação? Aquela que oficialmente demonstre de maneira autêntica a omissão ou a necessidade de retificação, tá? Bom, e se for algum elemento que demande manifestação de vontade, então, por exemplo, o elemento profissão, que acaba sendo um dos elementos ali de qualificação na especialidade subjetiva. Como é que eu provo a profissão? Não, simples declaração das partes, né? Não tem nenhum tipo de problema aqui com relação a isso, tá? Então, as averbações necessárias são previstas lá no 440 AS, que são, na verdade, dados pessoais e alterações de estado civil, descrição do imóvel, cadastros obrigatórios, retificação diária, quando necessário. Então, a ideia de sanear é exatamente essa, é tornar o registro rígido, atual, para que seja possível a observância do princípio da continuidade, da especialidade, sobretudo esses dois, e se admita a registro o título apresentado, tá? De maneira até bastante importante, foram estabelecidas algumas exceções para a dispensa desse saneamento. Então, vou registrar uma garantia real, uma hipoteca ou uma alienação fiduciária. Eu preciso exigir esse número cadastral ou a alteração do RG, enfim, vamos imaginar que foi dado em hipoteca a fração ideal de determinado imóvel. Eu e o André somos proprietários, 50% cada um. Eu estou dando em hipoteca 50% do imóvel. Verifica-se lá que o documento do André no registro constou de maneira equivocada. Eu preciso condicionar a prática da minha alienação fiduciária à prática do ato do registro da minha alienação fiduciária, à correção, ao saneamento da especialidade subjetiva do outro proprietário tabular? Não faz sentido, né? Então, a gente precisa tomar cuidado aqui e que há exceções à necessidade ou à obrigatoriedade do saneamento nessas hipóteses. E também o mesmo se diga com relação a constrições judiciais ou administrativas. Por exemplo, penhoras, indisponibilidades, há uma espécie de flexibilização aqui da qualificação, no sentido de se admitir a prática de tais atos, desde que haja segurança evidente, né, que se trata ali daquelas partes interessadas, daquele imóvel objeto da constrição, o ato pode ser praticado sem o prévio saneamento. Essa é a ideia da norma aqui, tá bom? Além disso, algumas regrinhas de escrituração. Essa abordagem ela é bem interessante. Em que sentido? O que é muito comum? Vamos imaginar um imóvel que possui vários condôminos, né? Vários proprietários ali. E aí, alguns deles não têm, por exemplo, RG, ou CPF, enfim, foi feito o registro naquela época em que marido e mulher ostentavam um único número de CPF, isso era muito comum lá atrás, né? Alguns registros ainda contemplam essa situação. E aí eu vou registrar uma alienação desse imóvel, por exemplo, e verifico lá que eu preciso atualizar a especialidade subjetiva de um monte de proprietário lá. Eu faço uma averbação por pessoa, uma por casal, uma para todo mundo. Como é que eu faço isso, né? Então, foi estabelecida a seguinte regra: uma averbação por pessoa, se solteira, divorciada, viúva, né? O estado civil de que indique aí a unidade de titularidade, ou, no caso de casal ou convivente união estável, conforme o caso, uma averbação por casal, tá? Então, estabeleceu-se isso com relação aos dados pessoais. Para o estado civil, né? Atos individualizados com a mudança, com a menção à mudança de nome. Então, vamos imaginar que para a prática de um ato de registro de uma compra e venda, eu vou precisar atualizar o estado civil de solteiro, passou para casado, de 3 proprietários. 3 proprietários eram solteiros no registro e passaram agora na alienação ao estado civil de casados. Como é que eu faço isso? A ideia aqui é simples, né? É de que os atos sejam individualizados até para evitar confusão ali, tá? Ou seja, faço uma averbação para cada mudança ali, a cada alteração de estado civil, tá bom? Além disso,
descrição do imóvel, né? Então seria um ato único, salvo no caso do CEP, né? Que é facultativo, como nós vimos, mas a averbação exclusiva de CEP, ela é, inclusive, desonerada ali, então não incide emolumentos. Essa foi a previsão do provimento. Então, se há um requerimento do interessado para que se averbe na matrícula apenas o CEP do seu imóvel, né, do seu prédio, da sua unidade imobiliária, essa averbação ela não pode ser cobrada, tá? Além disso, cadastros imobiliários, em geral, devem ser levados ali através de ato único por protocolo, ainda que múltiplos. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho um número de CAR, um número de CCIR, um número do CIB, enfim, vários elementos cadastrais. Eu faço uma única averbação, tá? Ato único, então, dos cadastros imobiliários, ainda que vários sejam os cadastros. Essa é a ideia aqui com relação à quantidade de averbações. O provimento entra aqui uma espécie de padronização da técnica registral. O objetivo é padronizar em âmbito nacional como são praticados esses atos, né? Aqui eu achei interessante, eu achei que andou bem o provimento, à exceção dessa gratuidade, né? Porque a gente está no âmbito da atuação normativa do CNJ, parece que aí caberia a lei dizer, né? Mas fica aí a observação. Me agradou essa regrinha da prática dos atos para fins de padronização no território nacional. Ainda no ambiente da especialidade objetiva, um ato extremamente comum no dia a dia do registro de imóveis, a retificação de registro, a retificação diária, né? Mais comumente conhecida como retificação diária. Então, esse dispositivo, o 440-AX do Código Nacional de Normas, do foro extrajudicial, tem aí a virtude, vamos colocar assim, de consolidar alguns temas relevantes que enfrentamos no âmbito das retificações. São elas, né, de ordem bem prática, tá? Estabeleceu-se que, de regra, na retificação, nós, além da averbação da matrícula, que está sendo objeto de retificação, devemos fazer a abertura da nova matrícula com remissões, né? Evidentemente. Mas o que tem de novo aqui? É que não havia a previsão de necessária abertura de matrícula por ocasião da retificação diária, não é? Então, alguns colegas já tinham essa prática, até, aliás, muito interessante, né? Porque deixa ali limpa a matrícula com a descrição já retificada, proprietário atual ali. Me agrada bastante essa ideia. Aqui, por exemplo, a gente só praticava para atos de georreferenciamento, em razão da exigência da lei, mas agora passaremos a fazê-lo também com relação às retificações diárias. Interessante aqui essa constatação do provimento dessa necessidade. Além disso, pessoal, isso aqui, alguns colegas eram extremamente rigorosos. Precisa constar a declaração de confrontante na planta, no memorial e em instrumento apertado. Constou na planta, mas não constou no memorial, eu vou devolver, porque, gente, a ideia aqui é facilitar, né? Está ali no âmbito do 220 do Código Civil. Eu acho que mais do que isso, né? Manifestada a vontade através da anuência, seja ela lançada na planta, no memorial ou instrumento apertado, é o suficiente, né? A gente não precisa ser extremamente rigoroso, levar a ferro e fogo de exigir essa anuência em todos os instrumentos apresentados no registro. Basta em um deles, né? Essa é a ideia do provimento. E a assinatura com firma reconhecida ou através da via eletrônica, por assinatura eletrônica avançada ou qualificada aqui, foi o que previu o provimento. Sobre dispensa de anuência do confrontante, duas regras bem interessantes aqui. A primeira, também que já me parece praxis bastante recorrente, né, no registro, e que acaba sendo consolidada no âmbito da normativa. Qual é ela? Imóveis rurais com certificação pelo INCRA, que eventualmente confrontam com o imóvel objeto da retificação diária,
Caso, evidentemente, essa poligonal já estiver certificada no INCRA, eu não preciso da anuência do confrontante. A ideia é essa. Ora, se o INCRA, que é responsável por verificar que não houve a sobreposição de áreas, já certificou, né? E agora eu estou apresentando a retificação de área com um novo georreferenciamento, ou que seja uma outra situação que, ainda que não envolva o georreferenciamento, se já temos a certificação da poligonal pelo INCRA do imóvel confrontante, eu posso dispensar a anuência deste titular da gleba já certificado. Essa é a ideia aqui, né? Era um entendimento que a gente já tinha aqui em São Paulo, com muita clareza da possibilidade, e foi levada ao provimento nacional aqui, provimento 95. Além disso, e aqui eu acho que é um ponto que traz novidade, que na hipótese de confrontação com bens públicos, ou principalmente os cursos de água, né, os rios, águas públicas, estaria dispensada a anuência aqui dos entes federativos. Olha, tudo bem que, né, há uma dificuldade dos entes federativos de aparelhar aí, né, a sua estrutura administrativa para a aferição de tantos pedidos de retificação que acabam sendo submetidos lá a, enfim, à sua esfera de atuação, né, cada um no âmbito da sua competência. E aí, o que se coloca é, o que o provimento quis efetivamente aqui? Dispensar a anuência, mesmo desses entes federativos? É esse o objetivo do provimento? Me parece que sim, né? Eu acho que é um pouco, minha visão um pouco mais crítica aqui, eu acho que é um ponto sensível, né? A gente precisa verificar até que ponto que isso gera segurança jurídica ou a falta dela, não é? Mas, em princípio, a gente tinha e tem, né, a prática, a maioria dos colegas, de remeter aos órgãos, aos entes federativos, quando a confrontação for com águas públicas, né, ou estradas, rodovias, e se a titularidade é do ente público e confronta com o imóvel, nós, para fins de observância do domínio público, das faixas das áreas marginais, enfim, toda a regulamentação da legislação especial de bens públicos, eh, eram então remetidos esses processos administrativos, né, esses processos de retificação de registro aos entes públicos, às respectivas procuradorias. E aí o provimento vem e dispensa. Vamos ver como é que isso vai se materializar na prática. Eu acho arriscado, mas é o que diz a norma, a possibilidade de dispensar. O saneamento, pessoal, de irregularidades aqui, que é também um outro eixo do provimento, nós temos aí basicamente, né, a sobreposição de áreas entre imóveis, a duplicidade ou multiplicidade de matrículas e outras irregularidades. Aqui, por exemplo, erro de georreferenciamento, erro na remissão da cadeia filiatória, matrícula em serventia territorialmente incompetente. Enfim, são hipóteses que geram irregularidades no registro de imóveis e que são objeto aí de saneamento, tá? Segundo o provimento. Isso tudo pode gerar, né, todo esse ambiente de irregularidade pode gerar a aplicação desse procedimento de autotutela, que tem por pano de fundo questões de autoindagação, né, ou eventual risco de litígios entre titulares e direitos registrados. O exemplo mais claro para a gente aqui é a duplicidade de matrículas. Tem lá dois registros, duas matrículas distintas do mesmo imóvel, com duas cadeias filiatórias. Eu consigo sanear isso pela via documental? Está tudo muito claro, tudo, não tem litígio? Beleza. Então, eu abro um procedimento de autotutela registral, intimo ali para se manifestar os interessados, que seriam aqueles que constam como titulares nos dois fólios, né? E, inexistindo litígio, eu posso sanear, tranquilo, tá? Ah, mas algum fez algum apontamento ali, algum dos interessados fez algum apontamento que pode gerar alguma dúvida. Remeto o caso para o juízo corregedor permanente, né? Eu falo permanente porque é a prática aqui de São Paulo, mas é o juízo corregedor, tá? Bem tranquilo. Esse procedimento de autotutela pode ser instaurado diretamente perante o juízo corregedor. É uma
É uma possibilidade também, ou que ele seja instaurado direto na serventia ou perante o juízo corregedor. As etapas do procedimento estão aqui delineadas para vocês, tá? Eu peço desculpas aqui pelo estouro do tempo, mas é que eu acabei me empolgando e eu até pensei, não sei por qual motivo, eu pensei que iria até às 19 horas. Então, Ana, me perdoe, tá? Eu acabei prorrogando aqui um pouquinho mais, mas como são vários temas, eu fico à disposição de vocês se tiver alguma pergunta, algum posicionamento. Eu vi aqui que é, no chat o André já colocou aqui, ó, sobre a entrada em vigor no dia 1º de setembro, segunda-feira. Quais os principais itens que os registradores devem ficar atentos no dia da entrada em vigor, ou seja, temas que já temos que observar, mesmo sem provocação das partes. Querido André, eu acredito que mais aqui no ambiente da especialidade objetiva, aqueles pontos que o provimento arrolou como de averbação obrigatória, então os cadastros, enfim, esse controle do conteúdo do registro, né, para admitir a registro títulos de alienação, por exemplo, aquilo que não se enquadra nas exceções ali de constrições judiciais ou garantias reais, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado porque o ato acaba sendo condicionado a esse prévio saneamento, né? Então, essa é a dicção do provimento. Eu acho que ali é o ponto principal. Lógico, temos as obrigações correlatas ali das comunicações, do inventário estatístico, também do abastecimento do mapa do registro de imóveis, mas isso vai ficar, na minha opinião, para um diálogo aí com as corregedorias, para que isso seja, enfim, que o operacional, né, com a parte de TI, dos softwares aí, seja viabilizado.